Olá, quarto ano, tudo bem? Hoje vamos iniciar a nossa apostila do quarto bimestre. Para isso, vamos abrir a nossa apostila lá em Geografia, na página 2, unidade 7. Hoje vamos resolver a unidade 7 inteira. Vamos falar sobre o verde e o azul do Brasil. Então, ali na página 2, página 3 vai ter abertura. E na página 4, vamos começar a falar sobre a vegetação brasileira. Então, ali, o Urbano, ele foi fazer uma viagem, né? E eles ficaram no Amazonas. Então, lá eles vão ter muita vegetação para ver, né? O lugar de que o Urbano mais gostou na pousada foi o jardim próximo do chalé, onde ficariam. Lá havia uma grande diversidade de plantas e árvores cultivadas pelo Sr. Maurício. Algumas delas nativas, como o açaizeiro, e outras não nativas ou exóticas, como o eucalipto. Então, lá na nossa 1 está dizendo assim: você sabe qual a diferença entre planta nativa e não nativa? Procure o significado no dicionário. Então, nativo significa originário de um certo lugar. Então, as plantas nativas foram as plantas que elas se desenvolveram ali, ou seja, que ninguém levou, elas estavam ali já. E as não nativas foi a que alguém trouxe de algum lugar e plantou, né? Por um exemplo, o açaizeiro é daquela região, então ela já estava ali. Já o eucalipto, o seu Maurício trouxe de lá, certo? Também, o Urbano disse assim: uau, quantas vegetações você tem aqui! Urbano, você quis dizer plantas, não é? Saiba que planta não é o mesmo que vegetação, Urbano. Então, o que é vegetação? Vamos procurar no dicionário também. Vegetação, ele é um termo utilizado para quê? Para se referir ao conjunto de plantas que se desenvolvem em uma determinada região. O Sr. Maurício explicou ao Urbano que a vegetação nativa de uma região é aquela que se desenvolveu naturalmente e é adaptada ao clima, ao solo, à hidrografia do lugar. No entanto, em uma região também pode haver o quê? A vegetação exótica não nativa, ou seja, aquela que está fora do ambiente natural. Essas são o quê? Introduzidas pelo ser humano. Então, Urbano ficou pensando sobre o conceito de vegetação. Então, ele pensou: vegetação. Qual tipo de vegetação compõe uma paisagem natural? A que foi plantada pelo Sr. Maurício ou a vegetação original de um lugar, como as florestas? Sim, a segunda opção. A 4 podemos pular e vamos lá para o finzinho. O Sr. Maurício explicou ao Urbano que as paisagens brasileiras possuem uma grande variedade de espécies vegetais. Para que o menino pudesse compreender os tipos de vegetação do país, ele mostrou um mapa. Então, observem ali o mapa. Brasil, vegetação original. Então, vai ter a floresta amazônica, a mata dos cocais, a mata atlântica, o que nós estudamos no bimestre passado, certo? Então, localizando essas vegetações, nós vamos responder a questão 5, 6 e 7. Então, o Urbano ele nunca tinha visto um mapa como este. Quantos tipos de paisagens vegetal ele revela? 9 tipos, né? Porque ali tem 9, está citando 9 tipos de vegetação. Aonde nós moramos? Qual que é o nome da vegetação? Nós vamos olhar ali o que está no Paraná e vamos colocar aqui. Qual é a maior vegetação, né, que está presente no território brasileiro? Vocês vão olhar também e vão colocar ali. Na nossa 7 podemos pular e vamos lá para a nossa página 8. Lá na nossa página
8, vamos falar sobre os tipos de vegetação original. Então, observem a seguir a diversidade da vegetação existente em nosso país. Então, essa vegetação, ela é assim, ninguém mudou ela, que é o cerrado, os campos, a caatinga, o complexo do Pantanal, a Mata Atlântica, floresta amazônica, Mata dos Cocais. Então, a professora pede para que vocês façam a leitura atenciosamente e, assim que vocês terminarem a leitura, observem a imagem, tá? Essas imagens foram tiradas dela mesmo, tá bom? Também lá na página 10 vai ter a mata de araucárias e a vegetação litorânea. Então, observem as imagens. Quais delas apresentam florestas? A floresta amazônica e a Mata Atlântica. Na sua opinião, por que é possível as florestas se desenvolverem em alguns lugares e não em outros? Por causa do clima, né? Tem alguns climas que eles são um pouco úmidos, que é mais fácil de desenvolver. E outros podem ser muito quente, ter muito calor, que não se desenvolve. Na página 11, vamos falar sobre a relação entre vegetação e o clima. Então, nós temos dois mapas ali. O mapa da vegetação original e o mapa do Brasil dos climas. Então, se vocês observar, em um tem a vegetação, está citando toda a vegetação, em outro clima. Então, se nós formos associar os mapas, nós vamos ver que a vegetação e o clima estão nas mesmas áreas, tá bom? Então, a professora pede para que vocês observem bem, tá? Onde está a floresta amazônica, as matas dos cocais, onde que é o clima equatorial, tropical, tá bom? E assim, lá na página 12, nós vamos associar o clima com a vegetação. Por um exemplo, lá o cerrado, ele está em que clima? No clima, olhem ali, no clima tropical. Então, o cerrado está presente no clima tropical. A caatinga está em que clima? Olhem ali, caatinga está no clima semiárido. Semiárido, isso mesmo. E assim por diante. Lá na página 13, 14, 15, 16 e 17, vai ter o nosso exercitando. Vamos passar lá para a nossa página 18. Vamos falar sobre os rios e as bacias hidrográficas. Então, o Rui, percebendo a inquietação do filho, ao ver o rio, né, explicou para ele o que é uma hidrografia. Então, de acordo com seus conhecimentos, responda: por que o Urbano ele não poderia ter confundido mar com rio? Então, o Urbano ali, ele estava impressionado com o tamanho e não sabia dizer se era um rio ou se era um mar. Por que ele não podia ter confundido? Porque o rio, ele apresenta o quê? Água doce e o mar, a água salgada, né? No município em que nós moramos, há porções de água rio ou mar? Então, na nossa região, tem mais porções de rios. Olhando para o rio Amazonas e sabendo sua grande extensão, Urbano ficou pensando, onde iria tanta água? Pai, qual é o destino final de tanta água? Esse rio vai percorrer um longo caminho até chegar ao oceano. O pai de Urbano explicou que o rio Amazonas, junto com os outros rios, faz parte da bacia hidrográfica Amazônia. Urbano perguntou ao pai se havia outras bacias hidrográficas. E sim, existe. Então, ali na nossa página 19 vai ter um mapa de todas as bacias hidrográficas que estão presentes no Brasil. E são várias. Então, observem ali. Quais das bacias hidrográficas é a maior? Então, nós podemos observar que é a bacia amazônica.
Na bacia citada por você, a bacia amazônica, há um rio principal e vários afluentes. Escreva o nome do rio principal e de 2 de seus fluentes. Então, observem ali, que lá na bacia da Amazônia, o rio principal é o rio Amazonas. Os fluentes dele, que nós podemos citar, fluentes é o quê? São outros rios que formam através do rio principal. Nós podemos citar o quê? O rio Madeira e o rio Tapajós? Pode ser. Então, citamos ali na B. Na nossa 5 e na nossa 6 também vamos observar a nosso mapa e responder. Ali na página 20 vai falar sobre a relação da hidrografia com o relevo e o clima. Então, a professora pede para que vocês façam uma leitura sobre a bacia amazônica, a bacia do Paraná, a bacia do São Francisco, a bacia do Tocantins, tá bom? E observem bem como que são essas bacias. Urbano perguntou ao pai por qual motivo o mapa da hidrografia do Brasil foi dividido daquela maneira. Rui explicou que o curso do rio e a delimitação das regiões e bacias hidrográficas estão relacionadas às formas de relevo. Assim, altitudes mais elevadas seria como divisão natural entre outras bacias hidrográficas e outra. Então, na página 22, observem ali uma imagem que o Urbano encontrou em uma revista. Então, ali vai ter o quê? Como se fosse um terreno, podemos citar, né? E nele vai ter altitudes mais elevadas. Lá em cima vai ter a nascente. O que é a nascente? A nascente é onde o rio nasce. Então, o rio nasceu, ele desceu. Fluente é o quê? É os rios que ele formou, os córregos que ele formou dele. O rio principal sempre vai estar no meio. Lá embaixo vai ter as águas subterrâneas. Então, observando, né, tudo que a gente já estudou. Esse rio aqui, ele é um rio planalto ou é um rio planície? Então, ele é um rio planície, né? E de acordo com o que nós estudamos com o rio da página 20, o rio Amazonas é um rio planalto ou planície? Planície, porque ele é um rio plano, um rio calmo, né? Então, ali nós vamos, na página 22, nós vamos ver uma eclusa. Você sabe o que é uma eclusa? Então, uma eclusa, o Rui explicou ao Urbano que são espécies de elevadores que ajudam os navios a subir nos rios. São normalmente construídas em barragens, quedas d'água, corredeiras ou hidrelétricas. Então, observem ali. Vai ter o número 1. As eclusas são comportas que separam os dois níveis de um rio. As comportas se abrem para o navio entre e depois fecha-se novamente. Então, olha ali, o navio entrou, aí vai ter as válvulas. As válvulas abaixo da eclusa liberam água, aumentando o nível de água da eclusa, elevando a embarcação. Assim, o navio consegue passar para a próxima eclusa. A nossa 3, na segunda eclusa, repete-se o mesmo processo. E quando a água da última eclusa chega ao nível do rio, o barco consegue seguir o seu caminho. Então, após observar as imagens, explique com suas palavras como funciona uma eclusa, tá bom? O pai de Urbano estava muito empolgado com a conversa sobre rios. Entendia bem sobre o assunto porque gostava muito de pescar. Então, o Rui explicou ao filho que alguns rios nunca secam. E esses rios são chamados de
perenes. Os rios são chamados perenes, como é o caso do rio São Francisco. No entanto, há alguns rios que podem ter suas águas correndo apenas em períodos de maior quantidade de chuva, ou seja, fora desse período, eles secam, por isso são chamados de rios temporários. Então, existem os rios que nunca secam, que são chamados de perenes, e os rios que podem secar, mas dependendo do período, não, que são os rios temporários, tá? Então, ali na página 24, 25, vamos pular. Página 26, 27 também. Página 28 e 29 vai ter outras leituras. Página 30 e 31 vai ter Aprendendo o Valor das Coisas. E página 32 e 33, o nosso Exercitando. Também vamos abrir o nosso caderno de atividades e vamos responder a página 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, tá bom? E por hoje é só. Um beijo e até a próxima aula.